Você já se perguntou como a sabedoria antiga poderia, possivelmente, resolver os problemas modernos? Vamos voltar no tempo para os movimentados mercados e grandes academias da Grécia Antiga, onde nasceu a filosofia do estoicismo. O estoicismo é mais do que apenas uma coleção de pensamentos e ideias. É um modo de vida, um guia para viver com virtude e sabedoria. Foi iniciado por pensadores que acreditavam que a tranquilidade e a paz não estão no mundo externo, mas dentro de nós. Avancemos para o mundo de hoje, onde estamos constantemente lutando contra o estresse, a ansiedade e a imprevisibilidade da vida. Será que o estoicismo, com sua ênfase na paz interior e na aceitação, poderia ser o remédio que tanto necessitamos? O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar e abandonar o que não podemos. Incentiva a resiliência, a aceitação e uma compreensão mais profunda de nossas emoções. À medida que nos aprofundamos nos princípios do estoicismo, podemos encontrar as respostas para enfrentar os desafios da vida com elegância e resiliência. Nossa jornada pelo estoicismo começa com seu fundador, Zenão de Cítio. Nascido em Chipre por volta do ano 334 a.C., Zenão foi atraído para o campo da filosofia após sobreviver a um naufrágio que o deixou preso em Atenas. Este acontecimento aparentemente infeliz tornou-se um ponto de virada em sua vida, levando-o a uma livraria onde descobriu os ensinamentos de Sócrates. Inspirado, Zenão passou a estudar com o renomado filósofo cínico Crates, estabelecendo eventualmente sua própria escola de pensamento, o estoicismo. Sob a liderança de Zenão, o estoicismo evoluiu como uma filosofia de vida que enfatizava a virtude, a ética e a harmonia com a natureza. Ele defendia a ideia de que o maior bem residia em viver de acordo com a natureza, um conceito profundamente enraizado na compreensão do logos, a razão universal que governa o mundo. Ao nos alinharmos com a natureza e o logos, dizia Zenão que poderíamos alcançar tranquilidade e paz, livres da turbulência de emoções e desejos destrutivos. Os ensinamentos de Zenão de Cítio enfatizavam a primazia da virtude. Para ele, a virtude era o único bem, servindo como uma bússola moral que nos conduzia a uma vida fundamentada na razão e integridade. Ele ensinou que, ao cultivar virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança, podemos levar uma vida plena e significativa. Outro pilar fundamental da filosofia de Zenão era o conceito de indiferença em relação às coisas indiferentes. Ele instigava seus seguidores a discernir entre o que estava sob nosso controle e o que não estava, e a manter uma postura de indiferença em relação ao último. Ele acreditava que esse caminho conduzia à serenidade e à paz interior. Embora não possamos controlar o mundo que nos cerca, podemos controlar nossas próprias reações a ele. Seus ensinamentos continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, proporcionando um guia atemporal para viver uma vida virtuosa e pacífica. À medida que nos aprofundamos na filosofia estoica, veremos como as ideias de Zenão foram desenvolvidas e expandidas por outros grandes pensadores, moldando esta filosofia duradoura que ainda hoje ressoa em nós. Nas ruas de Roma, nos deparamos com Epicteto, um homem que emergiu da escravidão para se tornar um renomado filósofo estoico. A trajetória de Epicteto é marcada pela resiliência diante das adversidades e por uma sabedoria profunda. Nascido como escravo no século I d.C., ele foi trazido para Roma, onde serviu na casa de Epafrodito, um rico liberto e secretário de Nero. Apesar dos desafios impostos pelo seu status, Epicteto teve a oportunidade de estudar filosofia e rapidamente demonstrou sua habilidade intelectual. Sua vida como escravo foi dura e cheia de adversidades, mas foram exatamente essas condições que moldaram sua perspectiva estoica. Epicteto não se limitou a estudar filosofia, ele viveu a filosofia.
Abraçou suas circunstâncias, por mais difíceis que fossem, e as usou como um catalisador para o crescimento e a compreensão pessoal. Os ensinamentos de Epicteto giram em torno da dicotomia do controle, um conceito fundamental no estoicismo. Ele acreditava que algumas coisas estão sob nosso controle, como nossos próprios pensamentos, crenças e ações, enquanto outras, como eventos no mundo, ações alheias e o destino, estão além da nossa influência. Epicteto argumentava que compreender e aceitar essa divisão era a chave para viver uma vida boa e pacífica. Um de seus ensinamentos mais notáveis diz respeito à importância de responder, ao invés de reagir. Ele ensinou que, diante de uma situação, deveríamos reservar um momento para processá-la em vez de agir impulsivamente. Dessa forma, poderíamos escolher uma resposta alinhada com nossos valores e princípios, em vez de sermos dominados por nossas emoções imediatas. A filosofia de Epicteto não se limitava a suportar as dificuldades, mas sim a transformá-las. Ele via cada desafio como uma oportunidade para praticar a virtude e o autocontrole. Seus ensinamentos continuam a inspirar e guiar as pessoas hoje, lembrando-nos do poder e da liberdade que advém da compreensão do que está realmente sob nosso controle. Os ensinamentos de Epicteto nos fazem lembrar que, embora não possamos controlar tudo, podemos controlar a forma como reagimos. Sua vida e filosofia servem como testemunho do poder transformador do estoicismo, provando que, mesmo diante da adversidade, é possível cultivar a sabedoria e a paz interior. No trono do Império Romano, ocupava assento um filósofo estoico notável, Marco Aurélio. Nascido no ano de 121, Marco Aurélio governou como imperador desde 161 até sua morte em 180. No entanto, ele não era apenas um governante. Ele era um pensador, um filósofo e um estoico. Marco Aurélio encontrou consolo e orientação no estoicismo, uma filosofia que enfatiza a virtude, a sabedoria e a aceitação de coisas que não podemos mudar. Ele não apenas praticou essa filosofia em sua vida pessoal, mas também a incorporou em seu governo como imperador. Seu reinado foi marcado pela sabedoria, justiça e uma profunda compreensão da condição humana, virtudes profundamente enraizadas nas crenças estoicas. Os pensamentos e ensinamentos de Marco Aurélio foram imortalizados em seu livro Meditações. Este não foi um livro escrito para o público em geral, mas sim um diário pessoal, uma coleção de suas reflexões mais íntimas sobre a vida. No entanto, tornou-se uma das obras mais influentes na filosofia estoica. Nas Meditações, Aurélio frequentemente contemplava a morte, vendo-a não como um fim, mas como uma parte natural da vida. Ele escreveu: "A morte, como o nascimento, é um dos segredos da natureza. Os mesmos elementos que se combinaram dispersam-se então. Essa aceitação da morte e compreensão de sua inevitabilidade são aspectos cruciais da filosofia estoica. Ele também enfatizava a impermanência das coisas, nos lembrando que tudo o que sabemos e tudo o que temos é transitório. Todas as coisas estão em fluxo", escreveu ele, "e toda sombra é algo passageiro." Este é um chamado para valorizar o presente, viver o momento e não se apegar demais às coisas. Marco Aurélio também nos incentivou a ver as coisas como elas são, livres de nossos preconceitos e emoções pessoais. Ele acreditava que nossa compreensão do mundo muitas vezes é obscurecida por nossas próprias percepções distorcidas e visões subjetivas. Através disso, podemos alcançar uma sensação de paz e contentamento. A sabedoria de Marco Aurélio nos recorda da importância de valorizar o presente e de manter nossos pés firmes na realidade. Seus ensinamentos, sua vida e seu reinado como rei filósofo continuam a nos inspirar, lembrando-nos da sabedoria atemporal do estoicismo. Caminhando pelas dependências do poder aconselhando um imperador,
Sêneca também era um estoico de coração. Figura ricamente complexa, Sêneca foi um estadista, um dramaturgo, mas acima de tudo, um filósofo. Nascido em Córdoba, ele ascendeu na hierarquia para se tornar um conselheiro de confiança de Nero, um dos imperadores mais notórios de Roma. Contudo, por trás de sua imagem política, ele manteve lealdade às suas raízes estoicas, incorporando os princípios desta filosofia em sua vida e em seus ensinamentos. A vida de Sêneca estava longe de ser tranquila. Ele navegou nas ondas tumultuadas da política romana, enfrentou o exílio e acabou sendo forçado a tirar a própria vida. No entanto, apesar de tudo, seus escritos refletem uma busca profunda pela serenidade. Ensinou que a paz interior não reside em circunstâncias externas, mas sim dentro de nossa própria mente. Um conceito estoico que ressoa até os dias de hoje. Não podemos controlar o mundo ao nosso redor, mas temos o controle sobre nossas reações a ele. Os ensinamentos de Sêneca sobre a brevidade da vida também são profundamente impactantes. Ele escreveu: "Não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o bastante e nos foi generosamente concedida para a execução de ações as mais importantes, caso toda ela seja bem aplicada." Ele nos instigou a reconhecer o valor de nosso tempo, a fim de não desperdiçá-lo em atividades triviais, mas sim direcioná-lo para o autoaperfeiçoamento e para auxiliar os outros. E depois, há a sua ênfase na virtude sobre a riqueza. Sêneca, apesar de sua própria riqueza, alertou contra a busca por riquezas. Acreditava que a virtude era o bem supremo, um pilar da filosofia estoica. Disse: "Não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais que é pobre." Não era um apelo ao abandono da riqueza, mas sim um lembrete de que bens materiais nunca deveriam ofuscar nossa bússola moral. A vida de Sêneca foi um paradoxo, uma mistura de poder e filosofia, riqueza e sabedoria, mas seus ensinamentos permanecem um testemunho de sua crença estoica. Ele navegou pelos corredores do poder, mas seu coração permaneceu com os estoicos, guiando seus pensamentos e ações, moldando seu legado. A filosofia de Sêneca nos orienta a valorizar nosso tempo, buscar a paz interior e priorizar a virtude sobre a riqueza material. Tendo percorrido as vidas e os ensinamentos dos ilustres filósofos, retornamos à nossa questão original. Que relevância o estoicismo tem no mundo de hoje? A resposta reside nos principais princípios transmitidos por Zenão, Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca. Zenão nos ensinou sobre a importância da simplicidade e de viver de acordo com a natureza. Epicteto, que um dia foi escravo, demonstrou que nossa percepção molda nossa realidade. Marco Aurélio, o imperador filósofo, ilustrou o poder do eu e da paz interior. Sêneca, conselheiro do imperador, nos lembrou que a sabedoria é a maior riqueza. Esses ensinamentos fornecem uma estrutura para lidar com os desafios da vida de uma forma saudável e construtiva. Eles nos lembram de focar no que podemos controlar, a enfrentar adversidades com coragem, a valorizar o momento presente e a buscar a sabedoria acima de tudo. O estoicismo é uma filosofia antiga, mas sua sabedoria ainda ecoa nos dias de hoje, nos oferecendo orientação e resiliência diante das adversidades da vida. Se você quiser transformar a sua vida, assista a esse vídeo de como aplicar os princípios estoicos.